Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui com a palavra, um estudo sobre a contagem dos nossos dias. O título dele, Ensina-nos a contar os nossos dias. A princípio eu achei um texto complexo, mas é um texto maravilhoso para a gente entender coisas e aplicar na nossa vida esses princípios bíblicos que aqui estão. Então convido você para acompanhar, tá? E depois eu posso tentar deixar em anexo, para quem não tem o aplicativo, no comentário fixado. Alguém me lembra depois no comentário de eu deixar lá essa palavra para você fazer os seus estudos. A palavra, então, ela tem esse intuito de mostrar como que era a vida do povo de Deus. Existe um princípio bíblico, um princípio de Deus, de se dividir a vida deles, do povo de Deus, em ciclos. Quando eu falo na palavra, o Velho Testamento, o povo de Deus, Israel, hoje o povo de Deus são todos aqueles que aceitaram a Jesus, né? Então se aplica a nós. Existia esse princípio de marcar os ciclos da vida do povo em 7 dias, em 7 anos. O princípio do sábado, então existe 3 sábados no Velho Testamento: o 7º dia, o 7º ano e o sábado de anos, ou ano sabático, também conhecido como o ano do jubileu. O sábado, então, ou no dia, ou do ano, ou do sábado de anos, é um período em que as pessoas não poderiam cultivar as terras ali, plantar, no caso, e um período de descanso, né? Então, 7º dia da semana, descansa. A cada 7 anos, ciclo de 7 anos, o 7º ano você descansaria, e a cada 49 anos, 7 vezes 7, né, teria o ano do jubileu também, que você descansaria um ano, seria esse princípio. E nesses marcos aí o que acontecia? Quando teria os sábados, ou de anos, ou de dias, zerava tudo, o cronômetro zerava e começava-se um novo ciclo. Lá em Levíticos 25, 8 e 9 diz: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação, e fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Dentro, né, dos princípios do Velho Testamento, o povo judeu seguia à risca isso. Mas, para nós, será que isso se aplica para nós? A vida de Israel, né, era baseada em nós, a nossa vida. Será que isso se aplica? Esses ciclos? Nós não seguimos, nós não descansamos o sábado. Estamos na nova aliança, não descansamos o sábado. Mas o princípio de 7 anos, de ciclos, esse princípio ele acaba se aplicando à nossa vida também. Nós temos ciclos em todas as áreas da nossa vida. E como que nós sabemos, então, quando começa ou quando termina um ciclo? Para saber isso, nós temos que nos atentar aos marcos ou acontecimentos na nossa vida. Observando esses marcos, nós sabemos quando está começando um ciclo ou quando está terminando. Então, esses marcos são pontos de referências que vão nos ajudar a contar os nossos dias, começar a contar os nossos dias. E esses marcos, esses pontos, né, tem um começo, um meio e o fim. E no começo, meio e fim vão ter circunstâncias diferentes que vão acontecer nos nossos ciclos. Mas voltando a falar de dos marcos temporais, acontecimentos, né, inclusive está lá em Jeremias 31, 21, está assim, ó. Isso aqui fala para o povo, né? Mas isso aqui pode servir para nós também, né, para a nossa vida, trazer para nós, que o Velho Testamento ele se aplica a nós. Então está aqui, ó, em Jeremias 31, 21, põe-te marcos, finca postes que te guiem, preste atenção na vereda, no caminho por onde passastes. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Então aqui está falando para o povo pôr marcos para saber se guiar.
né? Aqui no caso, no terreno. Mas para nós, esses marcos são eventos que mudam as nossas vidas. E se nós aplicarmos esses conceitos, nós podemos nos guiar melhor a nossa vida e lidar melhor com os acontecimentos. Então, exemplos de pontos marcantes ou pontos de referência de marcos. Pode ser um casamento, uma separação, um acidente, a aquisição de uma casa, de um carro, admissão, né, ser admitido em um novo emprego, ou ser demitido de um emprego. Então, isso tudo são marcos, são acontecimentos de nossa vida. O objetivo desse ensino aqui, dessa palavra, não é em nenhuma forma tentar ensinar a gente a prever o futuro, mas assim, a nos ensinar a entender que a nossa vida também tem ciclos, divide em ciclos. Esses ciclos podem ser maiores ou menores, de 7 anos ou de 7 dias, tá? Mas nossa vida hoje, ela é repleta de ciclos. Para a gente viver uma vida abundante, no descanso, é muito importante que nós saibamos aí que ponto da nossa vida nós estamos vivendo, qual ciclo nós estamos vivendo, entrando ou saindo. O problema de não saber o ciclo, em que ponto da nossa vida nós estamos, é que muitas vezes nós acabamos tomando atitudes que não eram para ser tomadas. Por exemplo, você entra no emprego, no primeiro problema que você tem, na primeira discussão, no primeiro desencontro ali que acontece, você já pede demissão. No seu relacionamento, começa a ter alguns problemas conjugais, que todo casamento, nós sabemos, passa por problemas. Então, se a pessoa não sabe, não entende que a vida tem esses marcos, esses ciclos, muitas vezes ela acaba desistindo. Nos primeiros momentos de problema do casamento, a pessoa pode optar por se separar. Mas nós vamos ver que esses ciclos, né, no começo tem um objetivo, no começo geralmente é difícil, no meio já fica mais tranquilo, e no final, né, lá no sétimo dia, no 7º ano, é o momento de desfrute. Então vamos ver esses ciclos. O problema de você começar um ciclo e não terminar ele até o final, não levar ele até o final, é que você poderia, se você tivesse continuado, ter avançado mais na sua vida, seja profissional, seja espiritual, no seu ministério ou no seu casamento. O grande problema é se você, nas primeiras dificuldades, você desiste, mas essas dificuldades fazem parte do seu casamento, do seu ciclo de vida, seja qual for a sua área. Então, o grande problema é quando nós não completamos. Se a cada ano você tem um problema, logo no começo do emprego, você vai lá e pede as contas. Você nunca vai para frente, você nunca vai chegar a um cargo maior dentro de uma empresa, por exemplo. Casamento, quantas pessoas vivem se separando? Porque chegam logo no começo, é o período do ciclo da nossa vida que é o mais difícil. É o momento de aprendizado, dos momentos mais difíceis. E as pessoas nunca tentam superar esses problemas e acabam voltando para o marco zero, não progredindo na sua vida. Então, esses ciclos são ciclos de crescimento. Então, é importante entender que a nossa vida tem ciclos e esses ciclos são ciclos de crescimento. Se você não conclui esse ciclo, você nunca evolui, você nunca vai para frente, seja em qual área da sua vida que você aplicar. Então, vamos entender um pouquinho aqui sobre os anos, né? São 7 anos, vamos falar de 7 anos aqui. Primeiro ano é o ano de aprendizado, é um ano sem colheitas, sem frutos, não se realiza muitas conquistas, porém, é um momento de muito aprendizado. Você chega no emprego logo no começo, você não vai para cargo de gerente, se você nunca trabalhou naquela área, você vai aprender, você vai entender como funciona aquela empresa, como funciona a diretoria da empresa, e você vai evoluindo. Então, esse é o primeiro ano, um ano que você, né, de muita dificuldade, geralmente, sem colheita de frutos, mas um ano de muito aprendizado. Você aprende muito nesse período. Você tem que ter a clareza que essas dificuldades faz parte do ciclo. E você tendo a clareza, você tem mais paciência, você descansa mesmo naquela dificuldade e você consegue avançar para o próximo ano.
O segundo ano é um ano de serviço, é um ano ainda de muito trabalho. Agora você já aprendeu como funcionam as coisas, você já aprendeu como sua esposa é de verdade no seu casamento, você já aprendeu como seu chefe é, e aí é um ano de você começar, né, com o seu aprendizado, trabalhar e praticar o que você aprendeu no primeiro ano. Então, é um ano de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Tudo de ruim você deixa para lá, serve como base, tudo que você aprendeu de bom você aplica. Pode ser também um ano de humilhação, pode ser sim. Você pode estar se sentindo pronto para estar em um cargo maior, por exemplo, mas você não tem tempo de casa ainda. Então, o que você faz é aquele momento ainda de você engolir sapo. Mesmo sabendo muitas vezes das coisas, você acaba se segurando. Porém, além de você, no final desse segundo ano, né, você começa a ganhar um reconhecimento. Você mesmo se reconhece como mais sábio, você se sente melhor, a sua mente fica com foco maior, que você está progredindo, que você está vencendo, está conseguindo aplicar, e as pessoas também começam a reconhecer, né, o seu potencial, reconhecer, ver que Deus está te usando no seu ministério, por exemplo, e isso vai fazer com que lá nos próximos anos você colha os frutos. O terceiro ano é um ano de aliança. Jesus, ele chamou os servos, os discípulos de amigos, apenas no terceiro ano, quando eles estavam andando junto. Então, depois de um certo tempo que você está andando, de 3 anos que você está andando no seu ciclo, depende do tamanho, mas vamos falar em anos, né? A pessoa, por exemplo, no casamento, você já vai estar mais amadurecido o seu relacionamento, a sua esposa já vai ter mais confiança, que você está entendendo ela, das maneiras dela, está aprendendo a lidar, e as coisas começam a se encaixar. No trabalho a mesma coisa, nas amizades a mesma coisa. Por exemplo, aqui em João 15:15, Jesus fala, né, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que fazer o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Então, aqui Jesus começa a chamar, né, no terceiro ano, os seus discípulos de amigos. Então, esse foi o primeiro grupo de 3 anos. E agora tem o segundo grupo de 3 anos. O quarto ano é o ano da oportunidade. Já é um começo, por exemplo, dos testes. Né? Surgem vagas no emprego, por exemplo. Você aprofundou o estudo no seu ministério, né? Você, no seu relacionamento, você já vai planejar ter um filho, por exemplo, né? Organizar suas coisas, organizar para trocar de carro, para mudar de casa, para adquirir a sua casa, mudar para uma casa melhor no seu casamento junto com a sua esposa. Então já é um momento de testes, de mudança, de começar a mudar. Já podemos esperar aí por colher alguns frutos. Esses frutos não vão ser doces ainda, 100% doces, mas você já pode colher. Esses frutos você tem que, quando colhidos, por exemplo, no trabalho, não é ainda momento de desfrutar. É o momento de você guardar, de você poupar, de investir. Então você está trabalhando ali de vendedor numa empresa, depois de uns 3 anos você vai para a gerência, seu salário sobe. Aquele dinheiro que você vai ganhar a mais não é para você esbanjar, gastar à toa. Você começa a guardar aquilo para futuramente, para você melhorar a sua vida. Amém? Então, é um momento, esse quarto ano já é um momento onde as coisas começam a mudar, as coisas começam a caminhar já mais a seu favor. Até o terceiro ano parece que você está subindo uma escada, um monte, né? No quarto ano você já está lá em cima. E do quinto em diante você já vai, né, ladeira abaixo, vamos dizer assim, sem muito esforço, as coisas vão fluir melhor. O quinto ano é um ano importantíssimo, é um ano da definição. É um ano que você já sabe que você não dá mais para voltar atrás. O tempo, né, se você investiu tempo naquele trabalho, estudou, não dá mais para parar, trancar a faculdade, por exemplo. Se você está fazendo medicina, já está no meio, né, da jornada. Se você está no emprego, você já está lá numa gerência, já está quase indo para um patamar maior de CEO de uma empresa, por exemplo.
Então é momento do que nesse quinto ano? De você ter essa definição daquilo que você tem que concluir esse ciclo. Você tem que concluir seu objetivo. Não dá mais para separar da sua esposa. Você já tem um filho. Agora é hora de, orar para Deus e descansar para as coisas irem para frente. Então é hora de perseverar, porque as raízes já foram fincadas, não dá mais para voltar atrás, você já está estável, estabilizado, amém? E aí chegamos no sexto ano. Sexto ano aqui, ele é trazido como o ano de bênção tríplice, bênção de 3 anos. É um tempo aqui já de provisão e refrigério. Então, o sexto ano você já está começando, você já está colhendo os frutos, já está colhendo bastante. Tudo aquilo que você investiu no seu trabalho, todo aquele monte de curso que você fez, todo aquele monte de estudo, de livros que você leu, você já está desfrutando, você já começa, a colher esses frutos em grande quantidade. Aqui, bênção de 3 anos, por quê? Porque em um ano você colheria o que serviria para 3 anos. Em um ano você colheria o que é para colher em 3 anos. Independente do ciclo da vida onde você está. Amém? Então é um momento de colheita, Ainda não é momento de desfrute, é momento de colher. E aí chega-se no 7º ano, o ano do descanso. Isso se aplica a dias, aos seus ciclos. Final do ciclo, por exemplo, sua aposentadoria, você terminou a sua faculdade, agora você é médico de verdade, agora você é professor de verdade, agora você é advogado de verdade, agora você vai desfrutar desse ciclo que você concluiu. Agora você já é CEO de uma empresa multinacional, você não é mais um subgerente, um gerente qualquer, mas você já está lá no topo, tendo ações da empresa que você trabalha. Então, o 7º ano já é um ano de descanso. Então, você já colheu e você, já está descansando, você está desfrutando de todos esses outros anos que você fez. Então, isso se aplica às nossas vidas. E aí vem o 8º ano. O 8º ano é o quê? Se eu cheguei no 7º ano, zerou o relógio. Agora é o início de um novo ciclo. Aí você já pode começar um novo objetivo. Não é trocar de esposa, não, tá? Pelo amor de Deus, tá? Mas a gente usou vários exemplos, tá? Então, por exemplo, se você está numa empresa, você pode optar em mudar, ir para uma empresa diferente. Seu conhecimento já possibilita que você, o seu reconhecimento já possibilita que você comece um novo ciclo. Amém? Então, mas para que você tenha esse novo ciclo, que você possa começar esse novo ciclo, você tem que ter semeado lá no ciclo anterior, feito a sua semeadura, a lei da semeadura, porque isso vai facilitar aí, o seu novo ciclo. Então, nós temos que entender que nossa vida é feita de ciclos, não é ciclo de 7 dias, de 7 anos, tá? Mas a gente usou os anos aqui para delimitar fases dos ciclos da nossa vida. Amém? Então, esses ciclos podem ser maiores, podem ser menores do que 7 anos. Nós podemos concluir com isso que Deus fez uma matemática ali na palavra dele, no Velho Testamento, para a gente contar, para Israel, para o povo dele contar os seus dias. E ele nos ensinou com isso, nós podemos aprender a contar os nossos dias, a delimitar os marcos, a entender, olha, aconteceu isso, é um marco novo, aconteceu esse problema na minha vida, impactou na minha vida, isso é um marco. Agora em diante, eu tenho uma vida diferente da anterior, então eu tenho que entender que aquilo que aconteceu é um marco do começo de um novo ciclo de aprendizado, e que eu tenho que concluir esse ciclo. Eu não posso ficar prostrado, parado, chorando porque aconteceu. Se aconteceu, nós temos que concluir a carreira. Amém? Mas uma coisa importante para o cristão, e que só o cristão vai conseguir aplicar isso aqui,
essa contagem, esses marcos, porque para Deus o que vale são os dias que nós não vivemos pela carne, mas vivemos pelo Espírito. Vivemos, né, contamos ele, né, Deus conta os nossos dias quando nós vivemos pelo Espírito, quando nós vivemos num descanso, guiados por ele, pela palavra dele. Amém? Então, eu não sei se eu consegui explicar bem essa palavra aqui, difícil, porém, né, a princípio difícil, meio complexa, mas muito boa para se aplicar à nossa vida. Para mim, né, trouxe um aprendizado muito grande, até eu não consigo expressar muito, não ter conseguido expressar o que eu entendi de verdade, mas hoje eu sei que nossa vida tem esses marcos, hoje eu entendo esses acontecimentos da nossa vida, por que eles acontecem. E agora, quando acontecer algum, eu vou entender em qual período de um ciclo eu vou estar. Espero que você também, depois de fazer o estudo, de assistir esse vídeo, de debruçar um pouco mais sobre a palavra, você também consiga entender melhor, né, esses marcos na sua vida e para que eles estão, por que eles estão acontecendo. E se eles estão acontecendo assim, você está num determinado ciclo, ciclo do plantio, ciclo da colheita, ciclo do aprendizado ainda. Amém? Então, espero que essa palavra tenha servido para você entender melhor a sua vida. E o conselho mesmo, né, debruce sobre a palavra, sobre a Bíblia. Qualquer dúvida que você tiver, leia a Bíblia, porque ali é a resposta para tudo, todas as nossas áreas da nossa vida. Mas peça para Deus te dar entendimento e sabedoria, e Ele vai te dar. Ele falou que se pedir, Ele vai conceder a sabedoria para você. Se você bater na porta, crendo nele, Ele vai abrir, essa porta vai se abrir. Amém, irmãos? Estamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aí, se você tem uma visão diferente, tá? Deixe seu like se você gostou, pode deixar o dislike se você não gostou também, sem problema. Deixe seu comentário aí, se você entendeu ou não, se é muito complexo ou não, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.